Desde pequeno, sempre fui envolvido com a igreja. Minha mãe era devota e fazia questão de me levar a todas as missas, então, naturalmente, acabei me tornando coroinha. Com o tempo, fui subindo de posição, e aos 15 anos, fui escolhido para ser cerimoniário. Isso significava mais responsabilidades, mais proximidade com o padre, e claro, uma nova túnica, que era um símbolo de meu compromisso com a igreja. Lembro bem do dia em que o padre me entregou a túnica. Ele sorriu e colocou a mão sobre meu ombro, dizendo que agora eu fazia parte de um círculo mais restrito, com deveres que iam além do que eu estava acostumado. Entre as orientações que ele me passou, uma delas me soou estranha. Você precisa ficar atento a quem pega a hóstia e não consome, especialmente mulheres. Na hora, não entendi direito o porquê desse pedido. Perguntei se aquilo acontecia com frequência, e ele apenas suspirou antes de responder. Mais do que você imagina. Algumas pessoas pegam a hóstia por motivos errados. Se você ver alguém guardando em vez de consumir, avise-me discretamente. Fiquei curioso, mas não insisti. Imaginei que poderia ser algo relacionado a respeito pela Eucaristia. Talvez um erro inocente de fiéis desatentos. No fundo, não dei muita importância. Afinal, eu estava ali para servir a igreja e seguir as instruções do padre. Por alguns meses, segui minha rotina normalmente. A missa acontecia, eu auxiliava nos ritos, e nada de estranho parecia acontecer. Eu até havia esquecido daquilo, até o dia em que vi, pela primeira vez, alguém fazer exatamente o que o padre tinha me alertado. Era um domingo como qualquer outro, e a igreja estava lotada. O aroma de incenso pairava no ar, misturando-se com o sussurro baixo das orações e o render dos bancos de madeira. Eu já estava acostumado à rotina da missa, então minha atenção vagava entre os fiéis e os ritos que precisava cumprir. Foi quando notei algo incomum. Uma mulher, de aparência discreta, caminhava até o altar para receber a comunhão. Seus passos eram hesitantes, como se estivesse lutando contra a própria vontade de seguir adiante. O padre entregou a hóstia em sua mão, e em vez de levá-la imediatamente à boca, ela fechou os dedos ao redor dela e começou a se afastar. Senti um arrepio subir pela minha espinha. Por um instante, pensei que poderia ser um engano. Talvez estivesse levando para um parente doente, como o padre mencionara antes. Mas algo na forma como ela apertava a hóstia me incomodou. Era um gesto furtivo, cuidadoso demais, como se estivesse escondendo algo valioso. Lembrei das palavras do padre. Respirei fundo e me aproximei dele o suficiente para sussurrar. Padre, aquela mulher, ela não consumiu a hóstia. O olhar do padre endureceu na mesma hora. Sem hesitar, fez um gesto discreto para que eu descesse do altar. Meu coração disparou, mas obedeci. Caminhei calmamente até a entrada, onde a equipe de acolhida estava posicionada. Sussurrei para um dos homens. O padre pediu para não deixar aquela mulher sair. Eles assentiram e se posicionaram estrategicamente, formando uma barreira discreta entre ela e a saída. Eu me afastei um pouco, mas fiquei por perto, observando a cena se desenrolar. A mulher hesitou ao ver que não conseguiria sair facilmente. O padre desceu do altar, e eu o acompanhei, sentindo o peso do momento. A igreja inteira seguia com a missa, alheia ao que estava acontecendo. O padre se aproximou e, com um tom sereno, mas firme, perguntou: Senhora, por que não consumiu a hóstia? Ela sorriu de forma estranha, como se achasse graça da situação. Eu ia levar para casa. O padre continuou, sem demonstrar surpresa. Se for para alguém que não pode vir à igreja, podemos marcar uma missa especial para essa pessoa.
mas a senhora precisa devolver a hóstia agora. A mulher suspirou, revirou os olhos e abriu a mão, revelando a hóstia intacta. Entregou-a ao padre como se aquilo não tivesse importância alguma. Ele pegou a hóstia com cuidado, fez o sinal da cruz, então perguntou: "Mas por que a senhora queria levá-la?" O sorriso da mulher se alargou, e sua voz saiu calma, mas carregada de algo que me fez estremecer. Era para um ritual. O ar ao nosso redor pareceu ficar mais pesado. O padre enrijeceu o corpo e sua expressão se transformou em pura indignação. "Saia da minha igreja e nunca mais volte", ele disse, firme. A mulher apenas riu. Não parecia assustada, nem arrependida, apenas divertida, como se tivesse gostado da reação dele. Então, sem dizer mais nada, virou-se e saiu calmamente pela porta. Fiquei ali, parado, sentindo meu coração martelar contra o peito. Afinal, o que ela queria fazer com aquela hóstia? Foi naquele momento que percebi que algo estava errado. Muito errado. Depois daquele dia, algo mudou em mim. Antes, a igreja era um lugar de conforto, onde eu me sentia seguro. Agora, cada canto parecia esconder algo que eu não compreendia. O padre tentou me tranquilizar, dizendo que aquilo acontecia de tempos em tempos, que algumas pessoas usavam objetos sagrados para rituais e que, por isso, ele sempre ficava atento. Mas havia algo na forma como ele falou que me fez pensar que ele não estava contando tudo. "Elas sempre voltam", ele disse, olhando para a porta por onde a mulher havia saído. Aquilo ficou na minha cabeça. Nos dias seguintes, comecei a reparar melhor durante a comunhão. E para meu espanto, vi outras pessoas hesitarem ao receber a hóstia. Algumas levavam direto à boca, mas eu notava pequenos gestos estranhos, dedos fechando rápido demais, olhares furtivos. Uma mulher, um senhor de idade, até um jovem bem vestido. Sempre que percebia algo suspeito, eu avisava o padre. Algumas vezes, ele mandava impedir a saída da pessoa e perguntava diretamente. Na maioria dos casos, diziam que era para um parente doente. Mas havia aqueles que simplesmente não respondiam, apenas entregavam a hóstia e saíam sem dizer nada. Comecei a sentir uma presença constante, como se algo me observasse sempre que eu estava na igreja. Pequenas coisas começaram a me incomodar, vultos no canto da visão, a sensação de que alguém passava por mim quando eu estava sozinho na sacristia. O pior era o silêncio absoluto quando a igreja ficava vazia. Um silêncio que parecia vivo, pesado, opressor. Certa noite, precisei ficar até mais tarde ajudando a organizar os paramentos para a missa do dia seguinte. O padre já havia ido embora, e apenas eu e um dos auxiliares estávamos lá. Quando terminei, caminhei pelo corredor lateral para sair. Ao passar pela nave principal, vi algo que me fez parar no mesmo instante. As velas do altar estavam acesas. Meu coração disparou. Eu tinha certeza de que elas estavam apagadas quando saí da sacristia. Fiquei ali parado, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez o outro auxiliar tivesse acendido sem eu perceber. Mas então, um calafrio percorreu minha espinha. Alguém sussurrou meu nome. Baixo, quase imperceptível, mas estava lá. Virei rapidamente para trás. Não havia ninguém. A igreja estava completamente vazia. Engoli em seco e saí de lá o mais rápido que pude. Naquela noite, não consegui dormir direito. Me virei na cama por horas, tentando tirar da cabeça a sensação de que havia algo errado naquele lugar. Algo que eu não conseguia ver, mas que, de alguma forma, estava vendo a mim. E pior, talvez estivesse esperando algo. Depois daquela noite,
Minha percepção sobre a igreja mudou completamente. Não era mais apenas um local de fé e rituais sagrados. Algo se escondia ali. Algo que eu não conseguia entender. Comecei a prestar mais atenção nos detalhes ao meu redor, e quanto mais eu observava, mais coisas estranhas aconteciam. Na semana seguinte, durante uma missa à noite, notei algo que me fez gelar. Enquanto o padre recitava a consagração, ouvi um som vindo do fundo da igreja. Era um barulho baixo, como um leve arranhar de madeira. Virei a cabeça discretamente e vi uma figura parada na última fileira de bancos. Ela estava sentada, imóvel, completamente encapuzada. Meu estômago revirou. Algo naquela presença me causou um desconforto profundo. Um medo que não conseguia justificar. O estranho permaneceu ali o tempo todo, sem se mexer, sem demonstrar qualquer reação ao que acontecia no altar. Quando a missa terminou e os fiéis começaram a sair, olhei novamente para trás. O banco estava vazio. Nenhuma movimentação, nenhum som. Como se nunca tivesse havido ninguém ali. Naquela noite, o clima na sacristia estava estranho. O padre parecia mais sério que o normal. E o silêncio entre nós era incômodo. Decidi perguntar: Padre, já aconteceu algo estranho nessa igreja? Ele parou por um instante, como se ponderasse se deveria ou não responder. A fé atrai o bem, mas também atrai o mal, ele disse, sem me olhar. E quando algo consagrado é usado de forma errada, as consequências podem ser imprevisíveis. Eu queria perguntar mais, mas a expressão dele me fez desistir. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Certa noite, quando fui à sacristia para guardar alguns objetos litúrgicos, senti um cheiro forte de vela queimada. Mas todas as velas do altar estavam apagadas. Então, ouvi passos. Passos leves, ecoando pelos corredores vazios da igreja. Prendi a respiração e fiquei imóvel, esperando ouvir de novo. E então veio um sussurro. Dessa vez, não chamando meu nome, mas murmurando algo incompreensível. O pavor tomou conta de mim. Me virei rápido, vasculhando a penumbra da sacristia. Mas não havia nada ali. Foi quando, pelo canto do olho, vi a sombra de alguém passando pela porta. Corri para fora, mas o corredor estava vazio. Meu coração martelava no peito. Eu sabia que não estava sozinho ali. E seja lá o que fosse, estava cada vez mais perto. Depois daquela noite, minha mente se tornou um campo de batalha entre a lógica e o medo. Eu tentava me convencer de que era apenas cansaço, que minha imaginação estava me pregando peças. Mas cada novo dia dentro daquela igreja tornava essa mentira mais difícil de acreditar. As aparições se tornaram mais frequentes. Certa vez, cheguei mais cedo para preparar o altar e vi uma figura parada no fundo da igreja. O coração disparou. Era alguém encapuzado, exatamente como na outra vez. Fiquei parado por um momento, tentando decidir se deveria ir até lá ou chamar o padre. Mas, antes que eu tomasse qualquer atitude, a figura se virou e saiu caminhando lentamente pelo corredor lateral. Decidi seguir. Atravessei os bancos em passos cautelosos, sentindo o ar ao meu redor ficar cada vez mais pesado. Quando cheguei ao corredor lateral, a figura já não estava mais lá. Olhei para os lados, tentando encontrar alguma pista. Foi então que percebi. As velas do altar estavam acesas novamente. Todas. Mas o pior veio depois. Em uma noite silenciosa, enquanto eu ajudava a organizar os itens da missa, ouvi um som que me gelou até os ossos. Risos. Baixos, fracos, mas definitivamente reais. Não vinham de um lugar específico. Pareciam estar em toda parte, ecoando pelas paredes da igreja. Meu corpo ficou paralisado.
cada músculo tenso, cada sentido em alerta. Aos poucos, os risos foram ficando mais distantes, até desaparecerem completamente. E então, um sussurro, bem ao meu lado. Está olhando demais. Me virei tão rápido que quase tropecei. Não havia ninguém. Mas naquele instante, entendi algo terrível. Eu não estava apenas presenciando algo errado. Eu tinha chamado a atenção de algo. E agora, isso sabia que eu estava ali. Eu queria acreditar que tudo aquilo era apenas coincidência. Que minha mente estava pregando peças em mim. Mas no fundo, eu sabia que não. Algo estava acontecendo naquela igreja. Algo que ia além do que eu podia compreender. Foi então que, em uma noite de sexta-feira, tudo atingiu o ápice. O padre havia me pedido para ajudá-lo a organizar a sacristia após a missa. Era tarde quando terminamos, e ele decidiu trancar tudo antes de irmos embora. Enquanto ele fechava as portas da igreja, eu fui até o altar pegar um objeto que havíamos esquecido. O lugar estava mergulhado em um silêncio absoluto. Apenas a luz fraca das velas iluminava o ambiente. E então, eu vi, na última fileira de bancos, encostada na parede, uma figura estava de pé. O mesmo capuz escuro, a mesma postura rígida. Dessa vez, eu não tentei encontrar explicações. Eu sabia que aquilo não era uma pessoa comum. Minha respiração ficou pesada, e um suor frio escorreu pela minha nuca. Eu queria correr, queria gritar, mas meu corpo não obedecia. Foi então que percebi algo ainda pior. Aquela coisa não estava sozinha. Outras figuras surgiram lentamente, saindo das sombras, ocupando os cantos escuros da igreja. Elas estavam ali o tempo todo, apenas esperando que eu as notasse. O ar ficou pesado, como se algo invisível estivesse me pressionando, sufocando. E então, todas as velas se apagaram de uma vez. Fiquei no mais completo breu. Foi nesse instante que ouvi um sussurro. Não mais distante, não mais difuso. Bem próximo ao meu ouvido. O que é sagrado pode ser corrompido. Meu corpo finalmente reagiu. Corri o mais rápido que pude até a sacristia, quase tropeçando nos degraus. O padre percebeu meu desespero e perguntou o que havia acontecido. Eu contei tudo, sem esconder nada. Ele me olhou por um longo momento, depois fechou os olhos e suspirou, como se já esperasse por aquilo. Eles voltaram, ele murmurou. Meu sangue gelou. Quem voltou? Perguntei, minha voz saindo trêmula. O padre pegou um crucifixo da parede e o segurou firme. Bruxas, ou algo pior. Ele me contou que, há muitos anos, uma seita tentou usar aquela igreja para rituais. Queriam roubar itens consagrados, como a hóstia, para práticas sombrias. Alguns foram impedidos, mas o mal que eles trouxeram nunca foi embora completamente. Eles sempre tentam voltar, sempre tentam continuar o que começaram. Engoli em seco. De repente, tudo fez sentido. As mulheres pegando a hóstia, os rituais mencionados, as presenças na igreja. Eu nunca mais vi aquelas figuras, mas a sensação de estar sendo observado nunca me deixou completamente. E até hoje, quando passo em frente àquela igreja, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Porque sei que, mesmo que os enxerguemos ou não, eles ainda estão lá.